Tudo nessa sociedade nojenta que tem hoje, com raríssimas exceções, tudo é sacanagem. A grande maioria é feito para trazer desordem da sua cabeça. É para te deixar cada vez mais perdido. É para te deixar cada vez mais revoltado. Nada, ou não, quase nada é feito para te dar ordem na cabeça, princípios, né? O que os gregos chamavam de logos, o que a gente cristão chama de Deus. Hoje é tudo bagunça. Olha os filmes. É só merda. É só merda. Música. Eu não sei, eu acho que música é até pior que os filmes. Ou não. Bom, é tudo uma bosta. Olha o funk, velho. Essa geração ouve funk, você tem que ver. Olha as letras de música. O próprio som é feito para te deixar desorientado. Se você ouvir música clássica, você vai sentir que traz ordem interna, sossego. Quando você ouve essas músicas de hoje em dia, te traz desordem. Ontem eu assisti com meus alunos, e se algum estiver assistindo aqui agora, pode dizer se eu estou mentindo ou não. É um filme chamado Doador de Memórias. É um futuro distópico, mas é impressionante como parece com hoje em dia. Em resumo, o filme, espero que você já tenha visto, se não, sugiro que veja, embora tenha uma cena muito forte no filme, mostra o futuro de uma sociedade, da sociedade que houve uma grande guerra lá, e a sociedade se isolou num ambiente lá específico, e criaram uma sociedade, entre muitas aspas, uma sociedade perfeita. Completamente igual. Todo mundo é igual. Inclusive, todo mundo só enxerga cinza. Porque, bom, se tem uma pessoa que não enxerga colorido, não é igual que outras enxerguem. Então todo mundo enxerga cinza. Fora para tirar as emoções também das pessoas, a cor ajuda na questão das emoções. Então uma sociedade plenamente igual. Igualdade meio estranha, né? Como a esquerda também sempre fala dessa igualdade falsa. Pois é, o que acontece? Conforme o filme vai desenrolando, você vai percebendo que aquela comunidade, ela foi perdendo todos os sentimentos, todos, e colocou no lugar simplesmente a ideia de igualdade. Então as pessoas já nem sabem determinadas palavras que pra gente hoje é óbvia, tipo amor, morte. Como tem que ser uma sociedade perfeita, não pode existir ódio. Só que o ódio é oposição ao amor. Que nem para você ser apaixonado por uma mulher ou por um homem. E você o ama assim, e a ama assim de uma maneira muito forte. E de repente essa pessoa faz algo que você não gosta. É impressionante como o amor vira ódio fácil. Então numa sociedade perfeita não pode ter ódio. Então não pode ter amor. Porque o amor se torna ódio muito fácil. Então vai tirando o sentimento das pessoas. Eles não têm mais ideia de morte. Ao longo do filme você vai vendo que as pessoas vão ficando mais velhas, eles são mandados para um lugar mais perfeito ainda, que na verdade é morte. Eles matam os velhos no filme. E a parte que me incomodou mais, os bebês que nascem mais fracos também morrem. Só que como eles perderam o significado das palavras, as próprias pessoas que vivem no lugar, elas não sabem o que é morte mais. Então eles pegam a criança, dão uma injeção e jogam ela num lugar lá específico, porque eles perderam o significado da palavra. Então assim, já viu o debate hoje em dia que as feministas e o pessoal da causa LGBT fazem sobre a questão do aborto? Não vou falar o resto, porque senão meu vídeo cai, porque eu vivo numa democracia. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Neném na barriga da mãe, e você sabe o que a esquerda quer fazer, não sabe? Sabe. Você sabe. As pessoas hoje falam desse tema de uma maneira tão natural. Assim, é a liberdade da mulher. Como pode ser a liberdade da mulher matar o seu filho, que ainda nem nasceu? Ah, não, mas é porque enquanto não nasce não é vida. Porra, isso é um argumento tão merda, tão lixo, que é até difícil de debater. Então deixa eu entender. Enquanto o ser não sai da mãe, ele não é ser, ele é o não ser. Na hora que ele sai da mãe, magicamente ele se torna um ser. Já tem gente na Europa debatendo de aborto depois de, sei lá, de 10 dias de nascido. As pessoas estão perdendo o significado das palavras. Igualzinho no filme.
Aí uma vez eu debati com a esquerdista que ela falou, não, eu sou a favor do aborto, mas só até os 3 meses. Aí eu falei, por que 3 meses? Não, porque com 3 meses o coração está formado. Porra, o que define a qualidade de vida é ter o coração. E outra coisa, mesmo que o bebê não tenha o coração antes, ele tem o potencial de ter. Não é à toa que ele cria, ele desenvolve o coração no 3º mês, de acordo com o raciocínio dela. Então se ele tem o potencial de ter o coração, você está matando, mesmo ele não tendo coração. Porque ele tem o potencial de ter, não é à toa que desenvolve. E a gente tem aqui dentro, pelo menos na direita, um coração. Seja físico, todo mundo tem, né? Sentimental, que aqui é o trocadilho. Então eles estão tirando de vocês o sentimento, as palavras, para que você debata de uma maneira tão burra que tá chegando num ponto que tá difícil. Essa questão mesmo do aborto, não. Você já reparou que essas feministas, esse pessoal que defende, não quer que você veja o vídeo? Então se você defende essa baixaria, veja o vídeo de como acontece isso aí e vê se isso aí não vai ficar dentro da sua cabeça. Mas o que elas fazem? Não precisa de ver. Porque estão te tirando a realidade. Só ficam com o que eu estou dizendo. Se a pessoa está dizendo que esse aborto é coisa boa, então fique com essa ideia na sua cabeça. Porque se você vê o vídeo dessa coisa acontecendo, você não consegue aceitar. Se você tiver pelo menos um pouquinho de coração no seu peito, no sentido emocional, é óbvio que eu tô falando, você não vai conseguir aceitar essa abominação. Só que elas não querem que vocês vejam. Por quê? Porque tá aí de novo a questão do significado das palavras. Você tá entendendo? A gente vive numa sociedade como no filme, que eles precisam de tirar o vocabulário seu. O Paulo Freire falava isso. Se você é um pedreiro, para ser alfabetizado, você só precisa dominar as palavras do seu dia a dia. Tipo pedra, concreto, bloco, tijolo, areia. Se você entende essas palavras que fazem parte do seu dia a dia, você está alfabetizado. Quem é o débil mental que pensa assim? Então deixa eu entender. Se eu sou um pedreiro e eu sei escrever a palavra bloco, concreto, cimento, e eu estou alfabetizado, se eu pegar um jornal, mesmo esses imbecil de hoje em dia, você não vai entender. Porque a maioria das notícias não é sobre pedreiro, é sobre economia, sobre sociedade. Então se a pessoa for alfabetizada com esse método do Paulo Freire, ela não foi alfabetizada. Porque se o texto não falar sobre o que ela acha, sobre o que é o dia a dia dela, ela é incapaz de entender, porque ela não domina aquelas palavras. Tudo que esse pessoal da esquerda quer é fazer você perder esse sentimento. O professor Olavo gravou uma aula, mais de uma, falando sobre isso. Que esse sentimento, esse sentimento de revolta, quando você vê, por exemplo, pessoas milionárias roubando de velhos, de velhinhos, bilhões de reais. O cara tem Ferrari, Porsche, o cara tem mansão e tá roubando de senhor de idade que ganha um salário mínimo e se bobear não tem nem dinheiro para comprar remédio de pressão. E o cara tá roubando. E sabe o que está acontecendo na nossa sociedade? A gente tá ficando tão imbecil que na hora que alguém fala isso num jornal, sabe o que a maioria das pessoas falam? É assim mesmo, né, Rafael? É a vida. Porra, se você pensa desse jeito, fudeu. O cara tira dinheiro de velhinho aposentado que ganha um salário mínimo. Se bobear, condenou à morte algumas pessoas por não ter acesso a determinadas coisas, porque ele não tinha dinheiro. Eu não estou afirmando isso, eu estou fazendo uma hipótese. E você fala assim, acontece. Não pode ser assim. Você não pode aceitar isso, porque isso é uma abominação. Aceitar que um retardado, vagabundo, filho de uma rouba de idoso, e você falar que não faz parte. Cara, a esquerda ganhou. O tal do doador de memória lá, o filme, eles ganharam, porque você tá tão insensível, você já não entende o significado das palavras, que virou normal. Fazer o quê? Né? Então acorda, vai estudar, entender as palavras, que você vai ver que sua vida é outra. Agora o esquerdista, infelizmente,